e receba-se os sentimentos de todos os funcionários da saúde pela perda do seu pai. Obrigado. E a ideia hoje, Rildo, dessa entrevista ou desse convite que você fez para a gente é falar sobre as orientações de assistência médica inicial a todos aqueles pacientes adultos com diagnóstico de Covid. Houve uma reunião na macro de Uberaba com a presença do secretário Sétimo Boscoli e com todos os médicos das micro-região aqui do Triângulo Sul, onde a gente viu um aumento excessivo de óbitos e um aumento de contágio em toda a população. Então fomos convidados a reunir e buscar alguma solução rápida, imediata, que a gente poderia tomar entre todos, entre 27 municípios do Triângulo Sul. O que a gente pensou a princípio? Manter o nome de tratamento precoce não seria ideal, porque todos sabemos que não existe um tratamento para a Covid. Manter o nome de profilaxia para a Covid também não seria ideal, porque também não existe uma profilaxia ideal para a Covid. Então nós resolvemos, entre todos os médicos da Triângulo Sul, colocar o nome de assistência médica inicial. Então, a partir de hoje, o protocolo de Conceição seria uma assistência médica inicial. O importante disso tudo, Rildo, que dessa assistência médica é que, ao apresentar qualquer sintoma respiratório, digestivo ou neurológico, esse paciente ou essa pessoa deve imediatamente procurar centro do Covid. O centro da Covid funciona ali onde era a vigilância epidemiológica, e ali estão recebendo todos os pacientes no período da manhã, à tarde e à noite. Por quê? Tudo hoje em dia a gente tem que pensar em Covid. É igual eu te falei no outro encontro que nós tivemos aqui, tudo é Covid, não duvide. Então, assim, o que a gente orienta a princípio é que nos primeiros sintomas, este paciente ou esta pessoa deve procurar imediatamente o centro da Covid, ali na onde funcionava a vigilância epidemiológica. Doutor, a gente lembrando, lá é de segunda a sexta, né? De segunda a sexta-feira, no período da manhã, da tarde e período da noite. Sábado e domingo, não vai esperar segunda-feira chegar. Procura a nossa UPA. A UPA Covid também está aberta 24 horas para atender esses pacientes. Acordou de madrugada, 2 horas da manhã, está sentindo falta de ar ou está tossindo muito, vá para a UPA Covid. Lá tem médicos capacitados para atender 24 horas, certo? Então, assim, como que a gente fez o fluxo desse atendimento? O paciente vai chegar no consultório no centro da Covid, vai ter uma abordagem, um acolhimento pela equipe que trabalha com a gente. Essa equipe é composta por enfermeira, por técnico de enfermagem e pelo médico e outras assistentes. Esse acolhimento, a enfermagem vai acolher esse paciente e vai realizar todos os sinais vitais desse paciente. Vai aferir a pressão arterial desse paciente, vai aferir a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a saturação, a temperatura desse paciente. Isso é feito pelo corpo de enfermagem. Após isso, esse paciente vai ser encaminhado ao médico e o médico vai fazer todo o exame físico desse paciente, a ausculta pulmonar, e vai tentar alcançar com esse paciente algumas comorbidades pré-existentes, tipo, idade do paciente é importante, cardiopatias são importantes, diabetes é importante, doença respiratória e doenças renais. Nos jovens, o que mais está pegando hoje é a obesidade. A obesidade é uma comorbidade muito importante para os jovens nesse momento. E outra coisa é antecedentes dos jovens, como, por exemplo, asma ou bronquites. Também é muito frequente nesses jovens, que pode complicar o quadro da Covid.
Após o médico receber esse paciente, que foi recebido pela enfermagem, foi recebido pelo médico, o médico vai avaliar então que se esse paciente tem clínica positiva, o que seria isso? Ele vai chegar para o médico e vai falar: doutor, eu estou com tosse, meu nariz está escorrendo e minha garganta está doendo. Isso é uma clínica positiva. E se o médico vê que esse paciente tem comorbidades associadas, e mesmo não tendo, com a sintomatologia só, o médico vai solicitar exames para diagnosticar a Covid. No nosso município, Rildo, nós temos 3 tipos de exames. A gente tem o padrão ouro, que é o exame top, que é o RT-PCR, que a gente chama também de suave combinado. A gente colhe material do nariz e da orofaringe, ou seja, lá do fundo da boca, e manda para o laboratório. Neste exame eu vou encontrar o vírus, o antígeno. Isso vai me dar certeza que é Covid positivo. Só que eu tenho que ter um tempo para realizar esse exame. Esse exame é realizado entre o 3º e o 10º dia do sintoma. Se eu começar a tossir hoje e for hoje lá, não tem como eu realizar esse exame. Eu tenho que ter a replicação viral dentro do meu nariz e dentro da minha garganta para mim realizar esse exame. O outro exame que a gente tem no município é o teste rápido suave nasal. Esse é realizado somente no nariz, com um cotonete bem profundo, e mando para o laboratório, e aí também eu vou encontrar o vírus, o antígeno. Esse também eu tenho que ter um tempo. Esse exame eu tenho que realizar ele do 1º ao 5º dia de sintoma. Mas o que a gente está vendo? Que está tendo muito falso negativo. A gente está encontrando paciente negativo, e na verdade ele está positivo. Porque o cotonete, ao ser colocado dentro do nariz, pode ser que não ache o vírus. O vírus está replicando nesses primeiros dias. Então pode vir um falso positivo, certo? Doutor, isso aí que o senhor acabou de responder retrata o que aconteceu aqui com o pai de uma profissional da saúde. De acordo com a divulgação que ela fez, o pai, no exame aqui deu negativo e lá em Uberaba deu positivo. Com certeza, Rildo, com certeza. Isso tem muito a ver com os kits que o próprio município recebe. Só para esclarecer, os nossos kits de exame são os melhores que tem no Brasil, aprovado pela Anvisa. São os mesmos kits que eles usam nos Albert Einstein ou na Sírio-Libanês de São Paulo. Esse kit é o melhor. Só que acontece? Se eu não acho o vírus quando eu enfio no nariz dessa pessoa, eu não tenho como positivar. Mas de repente, você colhe aqui em Conceição e viaja até Uberaba, e seu nariz congestiona, começa a escorrer, e aí fica mais fácil de encontrar o vírus. Então todo exame negativo eu tenho que ficar atento. Se eu tenho um exame negativo, cidade, à disposição de toda a população de Conceição, temos um teste rápido sorológico. O que seria isso? Tanto no primeiro exame como no segundo, que eu falei para você, o RT-PCR e o teste rápido nasal, capta o vírus, o antígeno. O teste sorológico vai me captar o anticorpo. Então, para mim achar o anticorpo, eu tenho que ter o meu sangue. Então, esse terceiro exame, que é o exame sorológico rápido, é para encontrar anticorpo. E eu tenho 2 anticorpos que vai debater esse vírus no meu organismo. Eu tenho o IgM, que é o agudo, que a hora que o vírus entra, esse anticorpo já começa a expandir. E eu tenho o IgG. Se eu tenho IgM, significa que eu estou na fase aguda da doença. Ou seja, eu tenho meu anticorpo produzindo para me debater aquele vírus que está dentro de mim. É como se fosse um soldadinho do nosso organismo. Se eu tenho só IgG positivo, significa que eu já tive a doença e estou curado da doença. Não estou imune, mas estou curado. Ah, doutor, mas você não está imune por quê, se você já pegou?
Porque existe alguns estudos recentes que principalmente o sorotipo P1 de Manaus e o sul-africano estão fazendo um novo contágio naquelas pessoas que já foram contagiadas com vírus. Mas isso ainda não tem nada provado, Rio, tá? Está em estudos ainda, é tudo muito recente, é tudo muito novo, é tudo muito desconhecido. E a ciência está correndo atrás disso. Eu acho que isso aí, com o tempo, a gente vai poder diagnosticar. Voltando a esse teste rápido sorológico, e eu tendo então IgG positivo e IgM negativo, eu estou curado. Se eu tenho IgM positivo e IgG negativo, eu estou na fase aguda. Se eu tenho IgM positivo e IgG positivo, eu estou na fase minha de cura. Eu tenho o vírus, eu estou passando o vírus, mas eu estou caminhando para a cura. Esse é o teste sorológico. E para isso, para a gente achar o anticorpo, a gente tem que esperar 10 dias. Se eu fizer esse exame antes de 10 dias do meu sintoma, não vai dar nada. Vai dar tudo não reagente. É como se fosse falso negativo. Então eu tenho que esperar a partir do 10º dia para coletar o sangue, para me procurar IgG e IgM, ou seja, procurar anticorpo dentro do meu corpo. Os soldadinhos daí. Certinho? Ô, doutor, a gente está falando aí de exames, de testes, né? Tem muita gente que reclama dos procedimentos. Conceição está preparada para atender a população? Está sendo feito tudo o que é possível? Tem exames e testes para todos os assintomáticos aqui na cidade, todos que procurarem a saúde? Olha, Rido, isso eu tenho certeza de que está sendo feito. Nós temos todos os exames do município. A momento nenhum, a prefeitura e a gestão hospitalar colocou obstáculo nisso. São exames de alto custo. Inclusive, se as pessoas têm dúvida no valor, é só procurar um laboratório particular para saber o valor desses exames que a prefeitura está proporcionando gratuitamente a toda a população com sintoma de Covid. E eu posso te garantir uma coisa, é difícil encontrar na região do Triângulo Sul uma cidade que testa tantas pessoas como Conceição das Alagoas. Só para te esclarecer, em relação à população de Conceição das Alagoas, você vê, em 2020, a partir de abril, foram testadas 2.578 pessoas no ano passado em Conceição. Foram feitos 209 suave nasal, que é o teste rápido do cotonete no nariz. Foram feitos 1.461 testes sorológicos, que é do sangue, que está procurando IgG e IgM. E foram feitos 908 testes RT-PCR, que é o nosso padrão ouro. São muitos testes. Esse ano, para a gente ter uma noção, Rildo, em 2021, até o dia 7 de abril, que eu tenho os dados, até o dia 7, hoje nós estamos em 13, até o dia 7 foi testado, de janeiro, 1º de janeiro até o dia 7 de abril, foram testados 2.426 pessoas. A gente fez 409 suave nasal. Nós fizemos 712 testes sorológicos. E nós fizemos em torno de 1.305 RT-PCR, que é o nosso padrão ouro. Então, assim, eu tenho certeza que a cidade de Conceição está fazendo o seu papel. É que, às vezes, a gente se perde pela virulência do vírus. Ele modificou muito, certo? Então, assim, essa é uma questão de que ninguém pode falar. Seria no total, mais ou menos, a gente somando isso aqui, ó, vai dar em torno de 5.004 pessoas. Para uma cidade que tem uma população em torno de 25.000 pessoas, 30.000 pessoas, é quase que um quinto, um sexto de teste. Por que Conceição, eles falam, por que Conceição tem tantas pessoas positivas? Por que Conceição tem tantas pessoas? Porque Conceição está testando. Conceição testa mais que todos os municípios. Vamos fazer uma prova, vai em Uberaba com sintoma de Covid, chega na UPA de Uberaba, se eles te derem um teste de Covid, eu sou capaz de apostar.
eles não estão testando Uberaba, porque sai caro. Um exame RT-PCR, se você fazer numa clínica particular, está em torno de R$200. Um sorológico está em torno mais ou menos de R$150. Então, assim, sai caro para o município. O município nosso aqui não está parando de testar. Nós estamos testando o que pode ser feito, nós estamos fazendo. Para continuar naquela questão do fluxo, centro da Covid e o tratamento em geral, ou seja, a abordagem inicial médica, quando o médico solicita esse exame lá no centro do Covid, solicita esse exame para comprovar se o paciente está contaminado, porque ele está com sintomas positivos, de imediatamente o médico vai solicitar alguns exames de sangue para ele. Como, por exemplo, o hemograma completo, o médico vai solicitar ureia e creatinina, que é a função dos rins, o médico vai solicitar TGO e TGP, que é a função do fígado, o médico vai solicitar TTPA e TAP, que é para ver a coagulação do paciente, e o médico vai solicitar a proteína C reativa. Então, olha a comodidade. Isso não é agendamento, Rildo, isso é a livre demanda, vai chegando e vai fazendo, vai chegando e vai fazendo. O nosso laboratório está trabalhando quase que 24 horas com exames, mais de 200 exames diários, quase. Você vê a agilidade, então. O médico vai solicitar o teste de Covid e já vai solicitar exames de sangue completo para ter uma base dos exames de sangue desse paciente, se eu precisar daqui 4 dias. Se esse paciente começar a evoluir mal, daqui 4 dias eu tenho que pedir novos exames dele. E eu tendo um exame base para comparar, eu sei se aquele paciente está evoluindo para pior ou para melhor. Então isso é colocado em prática também. A partir desse momento, o paciente vai para o laboratório, retirar o sangue, fazer os exames, vai pegar, o fluxo pega esses exames e vai para o PSF da micro dele, o PSF da região dele, o PSF correspondente ao endereço dele. No período da tarde, o médico vai estar no PSF, graças a Deus, todos os PSF hoje têm médico, não falta médico na cidade. No momento de pandemia, que todas as cidades estão faltando médico, nós aqui temos todos os médicos. Houve, inclusive, um ajuste salarial para a contratação desses profissionais. Nós escutamos ontem falando que não tinha ajuste desses profissionais. Os médicos houve um ajuste profissional no salário deles, porque não estava conseguindo. O paciente chegando no PSF, o médico com os exames em mão, o médico vai olhar aqueles exames e vai ver se precisa de uma conduta terapêutica. Vai ver se precisa iniciar com algum tipo de medicação. Se esse paciente chegar lá com um hemograma completo, e esse hemograma completo tiver aumento de leucocitoses, tiver uma leucocitose, tiver aumento de leucócitos, e ele apresentar uma leucocitose, o médico vai interpretar como uma infecção, diferente de inflamação. Se eu tiver uma alteração no meu hemograma e eu tiver uma infecção, o médico já vai agilizar e já vai pensar num tratamento com antibiótico para combater uma bactéria oportunista que cresceu em cima do vírus, certo? O médico, de posse desses exames, ele vai ver se esse paciente está acometido dos rins ou do fígado, porque eu preciso de saber a função renal e a função hepática desse paciente para mim dar medicação para ele, porque onde que metaboliza os medicamentos? Fígado. Onde que elimina? Rins. Se eu não tenho uma função boa do fígado, se eu não tenho uma função boa dos rins, eu tenho que dosar a dose ideal para esse paciente. Então, paciente nenhum vai ser tratado ao olho nu, né? Paciente nenhum vai receber uma medicação porque tem que receber. Não, ele está amparado por um exame. Outro exame importante que vai solicitar nessa hora, que é a proteína C reativa, ela marca inflamação. Se eu tenho uma proteína C reativa alta, eu estou inflamado. Eu tenho que ver de onde que vem isso. Eu tenho uma inflamação. Se eu tiver a inflamação e o teste de Covid positivo, é Covid. E essa proteína C reativa vai me dar parâmetros de tratamento. Se o meu tratamento está sendo efetivo,
se a minha conduta terapêutica está sendo efetiva, essa proteína C ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo porque eu estou tendo resposta ao tratamento. Se ela não está diminuindo, pelo contrário, está aumentando, eu tenho que ficar atento. Por que eu tenho que ficar atento? Porque o quadro clínico pode ser que esteja complicando. O médico, por decisão dele, ele tem todo o direito de solicitar raio-x no momento que ele quiser e a quantidade que ele quiser. Ele pode solicitar 2 raios-x, 3 raios-x, a quantidade que ele quiser. Continuando o fluxo dessa conduta médica. Esse paciente vai ser agendado, viu, para voltar no PSF no 4º dia de tratamento. Nesse 4º dia, com a conduta médica inicial, esse paciente vai refazer os exames dele e o médico vai reavaliar. E isso vai acontecer no 4º dia, no 7º dia, no 10º dia e no 12º dia. Ele vai ter 4 encontros com o médico do PSF. E ele vai ser avaliado todos os dias e monitorizado todos os dias por telefone. Todo dia a equipe nossa do PSF vai entrar em contato com ele para saber como que ele está. O senhor está melhor? O senhor está igual? Ou o senhor está pior que ontem? Se esse paciente referir que está pior que ontem, ela já aciona o centro da Covid, a equipe da Covid já aciona o PSF desse paciente e o médico em seguida já agiliza uma visita domiciliar desse paciente, ou esse paciente vai direto ao PSF para ser reavaliado físico, exame físico e exames complementares. Então, não pensa que a gente não pode perder o paciente, e isso é o que a gente está fazendo, e é o que está dando certo. Então a gente tem um monitoramento desse paciente todos os dias, durante 14 dias, e a gente tem uma avaliação presencial com o médico no 4º, no 7º, no 10º e no 12º dia. O que a gente está buscando aí, Yuri, é a hipoxemia silenciosa. O que é isso? A gente viu que o ano passado, isso é mais de experiência nossa aqui com Conceição. O ano passado, 2020, quando nós tivemos o pico de doença e o pico de óbito, que foi junho, julho, nós vimos que os pacientes estavam sendo perdidos. E quando ele chegava no hospital, ele já chegava ruim, num estado grave. E hoje em dia, os cientistas estudando a conduta viral, eles viram que existe uma hipoxemia silenciosa, que o ano passado era entre o 10º e o 14º dia. Devido à mudança do vírus, essa hipoxemia está regredindo poucos dias. Ela está fazendo entre o 7º e o 12º dia. Os pacientes estão agravando mais antes do que o ano passado. O quadro de gravidade do paciente é entre o 7º e o 10º dia, 12º dia de infecção viral. Essa hipoxemia silenciosa, o que ela é? O paciente vai começar a apresentar febre, o paciente vai começar vai encontrar falta de ar, ele vai ver que a respiração dele está mais rápida, ele vai ver que o coração dele está batendo mais rápido, e tudo isso vai fazer com que a pressão dele baixe, e ele vai apresentar, às vezes, a sudorese noturna, suor noturno. Ele vai transpirar de uma maneira que ele não transpirou, porque isso faz parte da etapa da doença. Só para te dizer, a gente divide a doença em 2 fases. A gente tem a fase 1, que a gente chama de replicação viral. O vírus entra no seu organismo e começa a replicar. E ele vai trabalhar nessa replicação por 5 dias. Você não vai sentir nada. Essa fase, às vezes, vai apresentar um narizinho escorrendo, uma dorzinha de cabeça, uns espirros, uma dorzinha de garganta. Você vai falar, é um resfriadinho, é uma gripezinha, tomei chuva. E isso é a replicação viral. Na fase 2, a gente tem 2A e 2B.
A gente divide a fase da doença em 2A e 2B. Na fase 2A, que é do 6º dia até o 10º dia, aí sim, o vírus já replicou e seu organismo está inflamando. Essa é a fase que todo mundo procura um médico. Essa fase 2A da doença é onde apresenta tosse seca, falta de ar, dor agressiva na garganta, uma dor de cabeça, dor muscular, febre, às vezes apresenta diarreia, às vezes apresenta falta de paladar, falta de olfato, perde o gosto. É nessa fase 2A que a maioria dos contaminados, dos infectados, procura o posto de saúde. E é aí que a gente tem que entrar com tratamento. É nessa fase, entre o 5º dia do sintoma para frente, que a gente tem que entrar com... Não é tratamento, de novo, só para repetir, é uma intervenção médica, né? E a 2B, que da fase 2B da doença, já é aquele paciente internado. É aquele paciente que complicou, já tem tomado pulmão, precisa de uma tomografia, precisa de uma ventilação não invasiva, aí o paciente já está internado. Mas para nós aqui o importante é a fase 2A da doença, é a partir do 5º dia de sintoma. Mas se no primeiro dia o nariz está escorrendo, lembra que o vírus está replicando, está produzindo dentro do organismo. Eu tenho que procurar um médico. Tá? O que a gente gostaria muito de deixar bem claro, que a Secretaria de Saúde de Conceição Rildo, respeita toda a autonomia do médico. A gente vai apresentar um protocolo para ele, para os médicos, mas o médico vai respeitar se ele quer ou não administrar aquele medicamento. A gente está orientando, dando um norte, mas se eu não posso obrigar a conduta do médico. Durante esses dias de contaminação, da fase 2A, que é o mais importante para a gente gostaria de solicitar encarecidamente que todos aqueles pacientes que portassem positivo Covid, fiquem dentro de casa, saiam se necessário, saia para ir na UBS ser atendido, saia de máscara, mantenha o distanciamento, porque a gente vê que tem muito desrespeito com o próximo. A gente vê pessoas que sabem que estão contaminadas, que estão com Covid positivo, está indo no supermercado, está indo para a fila do banco, está indo para a fila da lotérica. Não pode, o contágio é muito grande. A gente sabe que essa nova cepa viral, P1, é muito grande e pode mesmo acometer várias pessoas. Doutor, eu vi em outras cidades tem aquele negócio de colocar a fita no braço, né? Existe algumas cidades sim que tem de colocar fita no braço, mas eu acho aquilo lá muito discriminativo. Eu acho que a pessoa tem que atuar com a consciência dele, com o respeito ao próximo. Eu não tenho por que conversar sem máscara perto de uma pessoa. Eu tenho que manter o meu distanciamento, eu tenho que ser consciente disso. O brasileiro tem que trabalhar isso, viu? A gente tem que ter consciência de que 2 metros eu estou garantido que eu não vou contaminar, porque o vírus vai cair. Agora, se eu espirrar sem máscara, pé perto do outro, esse espirro vai até 4 metros. Aí eu tenho que aumentar o meu distanciamento. Eu tenho consciência de que a máscara vai me proteger. E a máscara vai proteger o próximo se eu estiver contaminado e não estou sabendo. Né? Eu tenho que ter consciência que eu tenho que fazer a higienização das mãos. Eu tenho que lavar minhas mãos, eu tenho que passar álcool nas minhas mãos. Eu tenho consciência que a porta de entrada é olho, nariz e boca. Eu tenho que evitar colocar a mão no olho, no nariz e na boca. Com isso, a gente já trabalha muito o contágio social dentro do município. E é disso que a gente está precisando. Continuando, viu, sobre o protocolo nosso do tratamento, não, de abordagem à doença, a gente apresentou um protocolo. Nós fizemos 3 protocolos, na verdade. Fizemos um protocolo, Rio, que se o paciente tiver vontade de chegar lá no postinho e falar: doutor, eu não tenho nada, mas eu quero aumentar o meu sistema imunológico. Eu quero ser mais forte perante uma bactéria, perante um vírus. Eu quero aumentar o meu sistema imunológico.
Tem alguma coisa para fazer? Primeiramente, o médico vai orientar esse paciente a consumir mais vitaminas naturais, com certeza. Vai orientar o paciente a confiar nos chás caseiros de nossos avós, de nossos pais. É importante, é uma hidratação. Vai orientar que tome bastante sol para a produção de vitaminas. Vai orientar a beber bastante água. O médico tem a capacidade de orientar esse paciente a praticar exercício físico regulares no seu domicílio, na garagem da sua casa, no quintal da sua casa, sem aglomerar. O médico tem consciência de que o sono, o bom sono, mais de 7 horas por noite, aumenta a imunidade desse paciente, melhora o estado do paciente. O médico vai orientar a reduzir o consumo de alimentos industrializados e o médico vai orientar a não consumir álcool e nem consumir cigarro durante esse período. Só que o médico também vai poder oferecer para ele um complexo vitamínico medicamentoso. A prefeitura pediu, junto com a usina Delta, solicitou à usina Delta alguns medicamentos e a usina Delta forneceu para a prefeitura um kit de complexo vitamínico. Esse complexo vitamínico inclui vitamina D, 7.000 unidades por cápsula, associado a vitamina C, 500 miligramas por cápsula, associado ao zinco, 20 miligramas por cápsula. Isso é um complexo vitamina que a prefeitura vai ceder a todos aqueles pacientes que procurarem uma unidade do PSF não Covid para aumentar o seu sistema imune. Lembrando todas aquelas dicas que eu falei anteriormente, de consumir vitaminas naturais, praticar exercício, não fumar, não beber, todos esses. Então é só procurar o PSF. A partir de sexta-feira, a gente já está entregando esses kits para todas aquelas pessoas que querem aumentar o seu sistema imunológico. Quantas cápsulas? 10 cápsulas. Como que toma? Uma por dia, durante 10 dias. Ah, mas eu não vou ter Covid? Não, isso não é garantido, porque o contágio vai depender da carga viral, o que você recebe da outra pessoa de vírus, e vai depender do seu sistema imune. Então só as cápsulazinhas de vitamina não vai melhorar, mas vai te ajudar. Porque a carga viral que a gente recebe tocando uma maçaneta de uma porta e levando a mão no olho, não é a mesma carga viral de que eu conversar com alguém sem máscara, menos de 2 metros. A carga viral sem máscara e próximo é muito maior. Então, assim, esse complexo vitamínico vai ser distribuído em toda a rede pública pela Prefeitura Municipal. Associado a isso, o médico vai ter a autonomia dele de indicar ou não a ivermectina. Nós falamos da outra vez aqui, a ivermectina não é um antiviral, é um antiparasitário, ela mata lombriga, mas em um estudo in vitro, dentro de um laboratório na Holanda, foi comprovado que a ivermectina diminui a ação viral. Ele vai ser menos potente, menos grave. Então, se o paciente fala, doutor, eu também quero ivermectina, o médico vai prescrever a ivermectina para ele. E tem a posologia nossa indicada no nosso protocolo. Esse é o primeiro protocolo nosso. É para quem não tem Covid, ou se tem Covid, está assintomático, não está sentindo nada. Esse é o nosso protocolo do município. O segundo protocolo, Hildo, que a gente vai apresentar para os médicos e vai deixar livre para a população, é quando aquele paciente está aguardando o seu exame de Covid, não chegou ainda, mas ele está com tosse, com febre, com dor de garganta, ou seja, sintomático, ou quando ele já tem o exame em mão, positivo para Covid, e está sentindo alguma coisa também, dor de garganta, tosse, nariz escorrendo, febre. Esse já muda um pouco essa abordagem inicial médica nesse paciente. De acordo com aquele primeiro exame que nós pedimos lá na frente desse paciente, o médico vai poder oferecer para ele, porque a gente vê que a doença, Hilda, ela apresenta um componente
um componente inflamatório, um componente infeccioso por bactérias oportunistas e um componente autoimune. O componente autoimune é o que faz a coagulação do sangue dos pacientes, é o que leva a maioria dos óbitos. O componente anti-inflamatório, o componente inflamatório é quando o pulmão inflama, congestiona. E o componente infeccioso é uma bactéria oportunista que agrega sobre o vírus. Baseado nesses três parâmetros que é sabido da doença, a gente vai poder entrar com um anti-inflamatório, que geralmente a gente usa corticoide. A gente vai poder usar um antibacteriano, um anti-infecção, que é um antibiótico. A gente tem na rede disponível a azitromicina e o clavulin, que é a indicação dos médicos. E a gente vai entrar com anticoagulante. Isso tudo vai ser ofertado pela rede pública. O anticoagulante, uma caixinha do Eliquis, com 20 comprimidos, só para te dar uma noção, está em torno de R$220. Então isso tudo, junto com antibiótico, anti-inflamatório, anticoagulante, o paciente também vai receber o complexo vitamínico para aumentar a imunidade dele. Todas as medicações são gratuitas. Tudo que o médico prescrever na receita, dependendo da autonomia dele, a Secretaria da Saúde vai fornecer. O paciente não vai ter que comprar nada. Aliás, ele já vai passar na farmacinha e já vai sair com as medicações que o médico prescrever para ele. E o terceiro protocolo nosso é o protocolo de internação. É aquele paciente na fase 2B que já precisa de um suporte respiratório. Todas as medicações prescritas durante a internação desse paciente, a gente vai oferecer também, já está oferecendo, a Secretaria da Saúde está oferecendo gratuitamente, inclusive contratando mais médicos para atendimento, contratando uma equipe de fisioterapeuta, contratando equipes de nutricionista para dar um suporte necessário para esse paciente que vai ficar com a gente por algum tempo. Por que por algum tempo? Porque nós, Rio, junto com a Secretaria de Saúde da Triângulo Sul, a gente tem pactuação com a cidade de Uberaba. Conceição das Alagoas não é centro Covid. Uberaba que tem que receber os nossos pacientes. Por que o Estado fez isso? Para ter um controle melhor de infecção, de tratamento e o protocolo ser melhor. Então, os pacientes que ficam com a gente, eles ficam provisório até sair a transferência para um hospital de referência, que pode ser o Hospital Regional de Uberaba, o Hospital Universitário, que é o Mário Palmério de Uberaba, ou o Hospital Escola da UFTM de Uberaba. Esses 3 hospitais estão capacitados para receber todos os pacientes de Conceição, intubados ou não intubados. Se houver colapso, igual no momento agora, Uberaba está colapsado, a gente tem que ficar com o paciente de Conceição até liberar a vaga. Mas nós não somos referência de Covid. O que está acontecendo nesse momento? Nós temos 4 pacientes internados, um paciente fazendo uso de catéter nasal com oxigênio, que é aquele aparelhinho, aquele bigodinho que põe no nariz da gente para oxigênio, 2 pacientes com máscara de ar a 15 litros e um paciente intubado desde ontem. Uberaba, por que o Estado fez isso? Para ter um controle melhor de infecção, de tratamento e o protocolo ser melhor. Então, os pacientes que ficam com a gente, eles ficam provisório até sair a transferência para um hospital de referência, que pode ser o Hospital Regional de Uberaba, o Hospital Universitário, que é o Mário Palmério de Uberaba, ou o Hospital Escola da UFTM de Uberaba. Esses 3 hospitais estão capacitados para receber todos os pacientes de Conceição, intubados ou não intubados. Se houver colapso, igual no momento agora, Uberaba está colapsado, a gente tem que ficar com o paciente de Conceição até liberar a vaga. Mas nós não somos referência de Covid. O que está acontecendo nesse momento? Nós temos 4 pacientes internados,
um paciente fazendo uso de catéter nasal com oxigênio, que é aquele aparelhinho, aquele bigodinho que põe no nariz da gente para oxigênio, 2 pacientes com máscara de ar a 15 litros e um paciente entubado desde ontem. Uberaba está colapsado, não tem UTI para receber paciente. E uma coisa a mais, Uberaba não tem kit de intubação. Uberaba está faltando kit de intubação. E nós, em Conceição, só para acrescentar, nós temos toda a medicação para ser realizada necessária quando for uma intubação. Nós temos sedativos, analgésicos, anestésicos, relaxante muscular e vasopressores, se caso necessitar, para atender a população de Conceição. Então, assim, nós preparamos para isso. Se caso um paciente nosso precisar de intubação aqui, ele vai ficar com a gente 2, 3, 4, 5 dias, mas a gente está preparado para isso. Isso também é uma coisa de gestão pública, onde a gente pensa um pouco mais na frente, por causa disso aqui. E agregando a isso, a gente tem uma equipe de anestesista 24 horas capacitado para intubar pacientes COVID. A intubação é diferente, o critério médico é diferente, a intubação tem que ser paramentado, senão o médico contamina. Então a gente tem contratado, a Secretaria da Saúde tem contratado uma equipe de anestesista 24 horas para realizar essas intubações em nosso município. A gente está preparado para isso. E aí, Hildo, a gente fica pensando, o certo de tudo isso, que a gente viu que em uma semana para cá, diminuiu muito o número de atendimentos. Diminuiu o número de atendimento no centro da Covid, diminuiu o número de internação nossa, diminuiu o número de transferência e diminuiu o número de óbitos. O que a gente pensa nisso? Eu acho, Hildo, assim, particularmente, eu acho que isso tem sim a ver com o lockdown. O lockdown que a prefeitura, há 2 semanas atrás, impôs ao município, com alguns parâmetros, alguns critérios, diminuiu sim o contágio, diminuiu a andança do vírus, digamos assim. Porque isso é comprovado que a partir de 15 dias do lockdown, a gente viu que o sistema de saúde melhorou os atendimentos. Tanto no número de consulta, tanto no número de internação, tanto no número de transferência, como no número de óbitos. Isso aí eu acho que tem a ver sim com esse lockdown e também com a vacinação que está sendo realizada no município. A gente tem aí uma cobertura de 90% a 100% de idosos vacinados. Então, assim, a gente viu também e observou também na prática, Hilda, que os idosos mais de 70 anos não estão sendo internados. A internação nossa é 40, 50, 60 anos, até 75. Mas idosos de 75 para cima não estão sendo internados. Eu acho que isso também tem a relação com a vacinação que está sendo realizada nesse momento e com essa cobertura aí. A gente até gostaria de parabenizar o pessoal da atenção básica e da vigilância sanitária, que estão cumprindo muito bem esse papel da vacina aí. Foi implementado em nossa cidade, de acordo com o Comitê de Contingência também de Covid, a barreira sanitária. Barreira sanitária, Hildo, na verdade, é uma orientação, é uma campanha de caráter educativo. As meninas que trabalham lá, elas não estão capacitadas a medicar, mas elas são capacitadas a aferir uma temperatura e ver que aquele paciente está com febre e encaminhar ele para o hospital. Ela é capacitada a fazer uma pergunta do senhor, na casa do senhor tem alguém gripado? Elas são capacitadas para isso, mas elas não têm interferência médica nem farmacêutica e nem de enfermagem. Então, assim, essa campanha da barreira sanitária, só para esclarecer, é educativa. Ela vai educar as pessoas a procurar um centro de atenção nos seus primeiros sintomas, para que a gente não perde isso. Com tudo isso, a gente vendo a gravidade do vírus em nossa cidade, nós encaminhamos para a FUNED, que é o laboratório do Estado, 3 amostras de sangue de pacientes que não evoluíram bem.
para ver qual que é o sorotipo da nossa cidade. A gente tem a cepa de Manaus presente? A gente tem a cepa sul-africana presente? A gente tem a cepa da Inglaterra presente? Então esses estudos estão em andamento, a gente está só aguardando a FUNET mandar para a gente ver qual o tipo de vírus que está em nosso município devido à gravidade dos últimos dias. A gente teve um contágio muito rápido e a evolução da gravidade era muito rápida. Não é que estamos fazendo alguma coisa errada, é que é assim, é em Conceição, é em Minas, é no mundo. Está todo mundo desesperado, todo mundo em busca de solução. E assim, na verdade, a gente deixa bem claro, Rildo, que a gente está aberto a escutar as pessoas. A gente quer deixar que a secretaria ela está aberta a novas ideias, a novos critérios, que nos procurem, que procurem a gestão do hospital, que procurem a gestão da atenção básica. A gente não quer ficar sozinho, a gente não está sozinho em Conceição, não. Nós estamos aqui abertos para isso. Quem tem solução, que nos procure. Se estamos fazendo alguma coisa errada, vamos corrigir. O erro é humano. Então, toda a equipe, toda a população, junto com toda a equipe de saúde, é responsável para vencer essa guerra. Nós estamos em uma guerra. A equipe de saúde de nossa cidade está fazendo o máximo. Estão no limite. Só Deus é testemunha de ver o quanto nossa equipe de funcionários da saúde está trabalhando. Estamos, não é cansado de trabalhar, estamos esgotados. Eu tinha visto um Face aí, eu não tenho rede social, mas me fizeram um print e mandou um Face de uma pessoa falando que os médicos têm que trabalhar, que eles estudaram para isso, que eles não têm que ficar cansados. O cansaço médico, o cansaço de enfermagem, o cansaço dos técnicos de enfermagem, o cansaço do pessoal que limpa o chão, o cansaço do pessoal da cozinha, é esgotamento, é não ver solução, é não ver luz no fim do túnel. Nós não estamos cansados de trabalho não, gente. O médico está para isso mesmo, mas todo mundo tem limite. É ser humano, ou as pessoas não reconhecem que é um ser humano. Você pode escravizar, talvez, um cavalinho na carroça, mas o humano não consegue, ele tem limite. Nós estamos no limite. Está todo mundo exausto, está todo mundo cansado, está todo mundo com estresse. E nesse momento aqui eu até queria estender minha gratidão a todos os funcionários da Saúde Rio. Eu estou presente lá todos os dias. Eu vejo o sacrifício que eles estão fazendo. O pessoal da farmácia, o pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza, a enfermagem, os médicos, a gestão em si, o que estão trabalhando, estão virando dia para procurar solução. A gente está exausto, a gente está no limite. Então, assim, a única coisa que eu quero pedir é que conscientize, que respeite os funcionários da saúde nesse momento. A gente não tem trabalho, a gente está exausto, porque não encontra o fim para isso tudo. Ninguém encontra o fim para isso tudo. E outra coisa que a gente vai voltar um pouquinho atrás, por exemplo, assim, umas questões que eles perguntam, né? Por que tantos óbitos? Por que tantas pessoas contaminadas em Conceição? Claro, primeiro, sabemos que não é um problema de Conceição, sabemos que é um problema mundial, a mídia está aí. Quantas mortes em Minas Gerais, quantas mortes no Brasil, quantas mortes no mundo? É pandemia, é um vírus, é desconhecido, né? Depois eles perguntam, a gente fala assim, sabemos, por exemplo, que não existe um tratamento clínico para isso, é outra questão que a gente tem que bater. Não é que a gente não está faltando com o tratamento, é que não existe um tratamento, é uma doença contagiosa, que contagia rápido, a gravidade é rápida. Eu estava conversando com uma amiga minha agora, o doutor, meu pai ontem à noite estava bem, hoje ele está em Uberaba sendo transferido. É muito rápido tudo isso, e ninguém tem nada, ninguém sabe o que fazer. Tudo vai depender, igual eu disse no começo, da carga viral que você vai receber, da sua imunidade, do sistema imunológico da um. A gente vê que tem algum fator genético também influenciado nisso, né? que tá em estudos ainda. E esses fatores, às vezes, essa carga viral, a sua imunidade, seu fator genético, isso relaciona com o número de óbitos. Se você tem a imunidade baixa, você pegou uma carga viral alta, você tem um fator imunológico e um fator genético alto,
você vai partir, não vai ficar legal, não vai ter uma conduta boa. Então assim, a gente está fazendo o que pode fazer. E aí vira, por que tantas pessoas contaminadas? É fácil. Estão testando todo mundo. Conceição, todo mundo que chega lá é testado. Ninguém sai em dúvida. Demora 1, 2 dias? Demora. Porque o laboratório não é aqui, é Belo Horizonte. Até os laboratórios estão fazendo isso com frequência mais rápida. Você vê, a gente pega a amostra aqui, coloca num carro 4 horas da tarde, leva para Uberaba coloca num carro 6 horas da tarde, leva para Belo Horizonte à noite, de manhã o sangue está lá, à tarde tem o resultado pela internet. Então assim, essa agilidade de todo mundo é muito desconhecida para as pessoas. Eles não têm noção de quantas viagens a gente faz de ambulância para Uberaba, levando o paciente com equipe completa, médico, técnico, enfermeiro, motorista, tudo completo. A gente viaja 3, 4 vezes para Uberaba, ida e volta, viagem estressante. Esse paciente está contaminando a ambulância. Tem que chegar os motoristas têm que limpar a ambulância inteirinho. Assim, a gente tem que ter gratidão a esse pessoal, gratidão aos motoristas, gratidão ao pessoal da limpeza, gratidão a todo mundo do hospital. Acho que está faltando esse bom senso. Não é momento disso, não é momento de a gente politizar o que está acontecendo, Hilda. Eu acho que o momento é de tristeza, é de sofrimento, é exaustão, solidão. Às vezes os funcionários ficam só, porque não podem visitar os parentes, de medo de contagiar a avó, contagiar o pai. Então esse momento tem que ser respeitado. Nós não estamos, está todo mundo no limite, igual eu te disse. Não é momento para oportunismo, não. Quem joga com isso é muito ruim. 6 horas da tarde, leva para Belo Horizonte à noite, de manhã o sangue está lá, à tarde tem o resultado pela internet. Então assim, essa agilidade de todo mundo é muito desconhecida para as pessoas. Eles não têm noção de quantas viagens a gente faz de ambulância para Uberaba, levando o paciente com equipe completa, médico, técnico, enfermeiro, motorista, tudo completo. A gente viaja 3, 4 vezes para Uberaba, ida e volta, viagem estressante. Esse paciente está contaminando a ambulância. Tem que chegar os motoristas têm que limpar a ambulância inteirinho. Assim, a gente tem que ter gratidão a esse pessoal, gratidão aos motoristas, gratidão ao pessoal da limpeza, gratidão a todo mundo do hospital. Acho que está faltando esse bom senso. Não é momento disso, não é momento de a gente politizar o que está acontecendo, Hilda. Eu acho que o momento é de tristeza, é de sofrimento, é exaustão, solidão. Às vezes os funcionários ficam só, porque não podem visitar os parentes, de medo de contagiar a avó, contagiar o pai. Então esse momento que tem que ser respeitado. Nós não estamos, está todo mundo no limite, igual eu te disse. Não é momento para oportunismo, não. Quem joga com isso é muito ruim. Politizar a saúde é grave. Não é momento para isso, a gente está convivendo com isso. O negacionismo é complicado, você negar que não existe. Existe. Nós somos de uma cidade pequena e é real o que está acontecendo. Né? Negar a realidade, negar a existência da doença é grave. Ela existe sim e está desfalcando, Rio, várias famílias. Várias famílias estão sendo desfalcadas. A vida nunca mais será a mesma. Estava conversando com uma menina que perdeu o pai e ela virou para mim e falou: doutor, a vida vai voltar ao normal, mas não será a mesma. Eu não tenho meu pai. Voltar ao normal pode até voltar, mas para muitas pessoas não vai ser o mesmo. Verdade. Aquele colega do truco, aquele colega de bola, aquele colega da cachaça está ausente. Não vai ser a mesma. Vai voltar ao normal, vai voltar, mas não vai ser o mesmo. Né? O que vai nos salvar, Hildo, é a vacina. É a vacina. Vacina sim, vacina já. Manter o distanciamento, manter a higiene das mãos. Todos aqueles que nós, todo dia batendo na mesma coisa, né? Nós não podemos esperar mais. O momento é agora. Eu queria comentar com você um estudo que foi feito na cidade de Serrana, estado de São Paulo. Uma cidade de 40 mil habitantes. O Butantan
pegou essa cidade como uma cidade estudo e realizou lá a vacinação em 66% da população. Dá mais ou menos em torno de 18.500 pessoas que foram vacinadas nessa cidade. Pegaram um grupo de 40 anos para cima e vacinaram todo mundo. Você vê, nessa cidade, que tem 40 mil habitantes, foram vacinadas 18 mil pessoas, o atendimento de casos que era 90 por dia de síndrome gripal caiu para menos de 40. Isso é estudo, está em qualquer jornal que você pegar. Diminuiu em 95% os óbitos. Hoje na cidade, lá dia 13, eu estava olhando, 0 intubação, não tem nenhum paciente intubado. Você vê que a vacina, olha que incrível, a vacina é a saída nossa. E tem que vacinar. Tem que vacinar as 2 doses. É a única coisa que nesse momento a gente tem presente para isso. Queria voltar um pouquinho, Rildo, e dizer que a Secretaria da Saúde ela está preocupada também com o pós-Covid, pós-pandemia. Vai ser problema para todo mundo. Alguns livros citam cuidados paliativos pós-Covid, que eu acho um nome meio estranho. Cuidados paliativos é uma pessoa que está em tratamento paliativo, acamada, com sonda. Não é assim, a gente vai chamar isso de pandemia pós-Covid. O que nós já estamos pensando em fazer? A Secretaria da Saúde de Conceição, no intuito de aliviar o sofrimento humano, ela está pensando em diminuir esse impacto social que vai ter. A assistência fisioterapeuta vai ser constante para vários pacientes, respiração motora, respiração, tanto a fisioterapia respiratória quanto a motora. Assistência nutricional, a gente vai ver que tem gente passando fome, viu? Tem gente que está comendo mingau, infelizmente. É o que vai acontecer pós-pandemia. As pessoas vão estar desnutridas. O PSF vai ter que trabalhar nisso. A atenção básica vai ter que trabalhar nisso. A atenção básica vai ter que dar uma assistência psicológica. A doença do futuro vai ser psicológica, vai ser psiquiátrica. A quantidade de depressão que a gente está encontrando, a quantidade de não realizar o luto, realizar o luto dentro da psiquiatria é grave. Você não poder despedir do seu ente querido, você não poder dar uma bênção para o seu pai, para sua mãe, para seu irmão. Esses transtornos psiquiátricos vão ser do futuro. Por exemplo, e junto com a Secretaria Social, a Secretaria da Saúde já está definindo critérios para essa pós-pandemia, porque a gente não pode esperar acontecer agora, a gente tem que pensar lá no futuro, e a gente já está pensando, já está com a equipe trabalhando nisso, equipe de fisioterapeuta, equipe de nutricionista, equipe da ação social. Então, assim, eu acho que Conceição está fazendo o dever de casa. O que eu acho que no momento a gente tem que pedir a Deus para que nos abençoe, viu? Para que a gente continue sendo Conceição das Alagoas. Uma cidade humana, onde quando precisa todo mundo dá as mãos, sem ver política, sem ver inimigo, e tudo em prol do bem social e da saúde de cada um. Acho que eu tenho que fazer lá isso para vocês. Se ficou alguma dúvida, que entre em contato com a gente, tanto da atenção básica, a Nayana está aí na frente, ou no hospital, com a Natália, com a Josi, comigo, a gente está à disposição 24 horas, o telefone nosso não para, tá? A gente está fazendo alguma consulta de Covid por telefone e a gente está aberto a tudo, a gente está aberto ao diálogo. Doutor, na sua explanação, né, o senhor já tirou praticamente aí todas as dúvidas, as perguntas às quais eu formulei, o senhor praticamente respondeu todas aí na sua explanação. A respeito aí do que o senhor falou, né, pós-Covid, não poder fazer velório, isso aí realmente eu falei aqui semana passada na mensagem que eu deixei para as pessoas se cuidarem, porque eu que fui lá no hospital reconhecer o corpo do meu pai, né? E você chegar lá e ver uma pessoa que você gosta, sem roupa, dentro de um saco preto, sem poder chegar perto, sem poder tocar,
Eu demorei mais de uma semana para pagar a luz na casa. Então, Rildo, esse é o luto, né? O luto seu não foi realizado, você vai ter problema com isso. E não é só nisso não, eu fico andando e vejo as crianças, criança de 3, 4 anos, ele desce do carro, a mãe já vem e coloca a máscara nele, ele não está sabendo o que está usando aquela máscara, ele não pode abraçar seu avô, sua avó, seus pais, tem que ficar tudo distante. Isso no futuro vai ter um grande peso para toda a equipe de saúde, nós vamos ter que trabalhar firmemente nisso aí. Só com a oportunidade, a gente tem que tomar muito cuidado com fake news. Procurar passar para frente nas suas redes sociais, evitar passar para frente o que você não achar que é verdade. Se você tem desconfiança disso, procure, investigue, para depois passar para frente. O sofrimento é de todo mundo. E Deus está testando todo mundo. Deus está testando o empresário, Deus está testando o agricultor, está testando a equipe de saúde, está testando todo mundo. Todo mundo está recebendo um puxãozinho de orelha. Eu acho que é tempo de parar, pensar, opa, o que o Senhor quer? E a nossa crença vai fazer com que isso aí suavize o nosso sofrimento. Entendeu, Rio? O senhor, né, outra pergunta que eu formulei, doutor, era sobre os chás, né, caseiros. O senhor já falou que é válido, né? Sim, com certeza. A gente tem que acreditar nisso. A fitoterapia hoje é muito importante. Quem nunca tomou um chá de maracujá batido no liquidificador com a semente? A maracujina, que é um tranquilizante, que a gente compra a medicação de maracujina, ela está na semente do maracujá. É um tranquilizante, é um sedante, entendeu? É um ansiolítico, né? Então a gente tem que acreditar sim, tudo é válido. Um paciente me ligou e falou, doutor Júlio, ontem, isso, filho, só para te contar, eu estou fazendo uma mistura aqui. Eu estou misturando açafrão, alho, mel e outra coisinha. É válido? Eu falei, opa, na hora, tem que mandar tudo para dentro. Isso tudo tem, sim, comprovação científica que aumenta a imunidade do paciente. Um outro questionamento, doutor, que eu iria fazer é se Conceição... Um puxãozinho de orelha. Eu acho que é tempo de parar, pensar, opa, o que o Senhor quer? E a nossa crença vai fazer com que isso aí suavize o nosso sofrimento. Entendeu, Rio? O senhor, né, outra pergunta que eu formulei, doutor, era sobre os chás, né, caseiros. O senhor já falou que é válido, né? Sim, com certeza. A gente tem que acreditar nisso. A fitoterapia hoje é muito importante. Quem nunca tomou um chá de maracujá batido no liquidificador com a semente? A maracujina, que é um tranquilizante, que a gente compra a medicação de maracujina, ela está na semente do maracujá. É um tranquilizante, é um sedante, entendeu? É um ansiolítico, né? Então a gente tem que acreditar sim, tudo é válido. Um paciente me ligou e falou, doutor Júlio, ontem, isso, filho, só para te contar, eu estou fazendo uma mistura aqui. Eu estou misturando açafrão, alho, mel e outra coisinha. É válido? Eu falei, opa, na hora, tem que mandar tudo para dentro. Isso tudo tem, sim, comprovação científica que aumenta a imunidade do paciente. Um outro questionamento, doutor, que eu iria fazer é se Conceição, né, o número da nossa cidade estava fora da curva, né, com muitos casos aqui, mas o senhor já respondeu também que são devido ao tanto de teste que está sendo feito aqui, muito mais que em outras cidades. Rildo, a questão da curva é o seguinte, a gente tem um gráfico e essa curva, o que representa para a gente é colapso na saúde, tá? Quando a gente pede um isolamento social, faz um lockdown, é para não colapsar o nosso hospital. Há 2 semanas atrás, nós ficamos com pacientes entubados 4 dias. Nós ficamos com todos os leitos de enfermaria cheios. Então, quando a gente fala assim, tem um lockdown, é justamente para diminuir essa curva de colapso dentro do nosso hospital. Contaminar, todo mundo vai contaminar, mas a gente quer que contamina devagar. Porque se nós contaminarmos todo mundo, nós não temos lugar para colocar todo mundo. Se contaminar devagarzinho, a gente vai atendendo e vai dando um bom atendimento. É isso que é a curva. Doutor, um outro assunto aqui que eu gostaria de voltar, que eu gostaria que o senhor explicasse melhor, é a respeito daquela profissional de saúde, né? O que ela falou, o pai dela foi cometido pela doença, o exame realizado aqui negativo, refeito em Uberaba é positivo.
gostaria que o senhor esclarecesse, né? Foi negado atendimento? Mesmo com os sintomas, ele foi ignorado pela equipe para tratamento? Porque até testemunhos como esse colocam em xeque o bonito trabalho que vem sendo feito por vocês lá no Hospital na Saúde. Ô Rildo, é uma injustiça eu escutar negar tratamento. É uma injustiça. Eu acho que negar tratamento não existe aqui na nossa cidade, de jeito nenhum. O que pode ter acontecido é ter tido um falso negativo, que a culpa não é nem nossa nem do laboratório. É que naquele momento o antígeno, o vírus, não estava dentro do nariz ou dentro da orofaringe ou dentro da boca daquela pessoa e não foi encontrado. Mas se ele repetisse esse estudo, esse exame, dentro de 2 dias, talvez teria constatado positivo, igual foi constatado na cidade de Uberaba. Eu não sei muito bem de quem você está falando, mas eu não tenho conhecimento nenhum de negativa de atendimento. Pelo contrário, a gente está fazendo das tripas coração, como diz aquele ditado. O que a gente pode fazer, Rildo, nós estamos fazendo. Não existe negativa de atendimento. Pode ser que existe equívoco no atendimento. O que seria isso? Durante um exame realizado, não ser constatado. E eu tenho que basear em exames. Igual eu te disse, se você tem sintoma e vem fazer o exame da negativa, eu tenho que pensar que você está com Covid. Até me prova o contrário. Eu vou entrar com tratamento. Se eu estou vendo um elefante na minha frente, eu não posso entrar com estilingue. Eu tenho que entrar com uma bala de canhão. E é isso que está sendo feito. O tratamento em si, ou que não existe tratamento, ou seja, a abordagem médica inicial, ela é mais benéfica do que maléfica. Ela tem poucos efeitos colaterais, ou nenhum. Então é muito melhor eu ficar protegido tomando medicação que eu supostamente vai me proteger, ou não, porque vai depender da virulência e da minha imunidade, do que eu ficar sem nada em casa sentado. Eu vou morrer. Se eu ficar em casa sentado, eu vou morrer. Então, assim, negativa de tratamento, eu acredito que não houve. Pode ser que houve aí um equívoco do tratamento. Entendeu? Não sei se eu respondi, viu? Doutor, o pessoal do comércio questiona muito, né? Que nesses 30 dias aí tivemos, né, praticamente 30 mortes e que não foi o fechamento do comércio que colaborou para que isso acontecesse. Ou o lockdown valeu a pena aí? O senhor já falou mais cedo. Eu já te disse isso, viu? O que acontece? O que nós fizemos numa checagem no hospital? O carnaval, viu, foi dia 14 de fevereiro. 14, 15, 16 de fevereiro. O nosso pico de doença aqui começou a partir do dia 25 de fevereiro. Ou seja, 10 dias depois do carnaval. Isso comprova para a gente que a aglomeração que foi realizada nos ranchos, nas casas, pessoas recebendo visita de fora, de outras cidades, de outros estados, foi comprovado que sim, o carnaval congestionou a nossa curva de atendimento, que é aquela curva dentro da curva. Nós passamos, olha, do dia 25 de fevereiro até mais ou menos dia 25 de março, nós passamos por um período muito ruim em Conceição, que não tem nada a ver com o comércio aberto, eu acredito, ou o comércio fechado. Mas o comércio fechado, não fechado, um comércio não estritamente fechado, ele diminui essa aglomeração. E diminuindo essa aglomeração, diminui o contágio. Diminuindo o contágio, diminui a gravidade. E assim vai, é uma escadinha. Agora, sobre o lockdown, o que a gente tem visto aqui, ele foi realizado 15 dias atrás e hoje nós diminuímos muito a nossa internação, muita transferência de pacientes e muitas consultas de Covid. Se tem relação ou não, eu não sei, mas nós diminuímos. Entendeu? Doutor, qual a sua expectativa para o mês de abril, esses dias seguintes aí? Ô Rildo, eu estou rezando todo dia, cara. Eu acho que todo mundo deveria fazer o mesmo, mas assim, a expectativa para abril, a gente espera que seja um mês suave para nós aqui de Conceição. A gente não vê o mesmo cenário no Brasil, que tem cientista aí apostando em 5.000 mortes diárias. Mas eu acredito que Conceição
nesses primeiros dias de abril aí está sendo bem tranquilo para a gente ali da equipe do hospital. Ontem, por exemplo, nós recebemos 2 pacientes de Pirajuba, porque Uberaba estava colapsado, Frutal está colapsado e Conceição recebeu esses pacientes de Pirajuba, e o depoimento do médico que veio trazer o paciente de lá diz que lá está no pico alto da doença. Então assim, lá não tiveram uma restrição de lockdown, a cidade estava aberta, eles viram que essa semana está aumentando muito os casos de Covid na nossa vizinha cidade de Pirajuba. Mas eu tenho esperança, Rildo, que mês de abril, com fé em Deus, vai ser tranquilo para a gente. Tomara, oxalá. Doutor, deixa eu fechar um apoio cultural meu aqui e a gente volta para as nossas considerações. Combinado. Mariana, as vacinas, né? Hoje está acontecendo as vacinas para que idade? E amanhã? Boa tarde, viu? Prazer falar com você, Nayara. Boa tarde, prazer é todo nosso, né? Como doutor Júlio, nós costumamos nos cumprimentar, né, Júlio? Bom e abençoado dia, né? A todos nós, né? A todo mundo, você de casa, nós aqui, a equipe da saúde, a equipe da gestão. Bom, Rildo, hoje está acontecendo a vacinação na UBS Ana Mansur, que é aquela UBS que a gente tem em frente ao Banco do Brasil, dos idosos de 68 e 69 anos, e também daqueles idosos que por algum motivo não tenha vacinado, com mais de 69 anos, 70, 75, 80, pode procurar também para vacinar, tá? Hoje, 68, 69 anos, até às 15 horas, até às 3 da tarde. Amanhã nós vamos iniciar, com a graça de Deus, a idade de 67 anos, então pode estar nos procurando. Amanhã é uma população menor. Nós vamos fazer a vacinação das 8 às 13 da tarde, também na UBS Ana Mansur, em frente ao Banco do Brasil. A gente quer deixar aqui, o Júlio até comentou que a gente está tendo uma porcentagem muito grande de vacinação dos idosos, praticamente 100% em todas as idades, as faixas etárias que já foram chamadas para fazer a vacina. E assim, o que está sendo comprovado que realmente reduziu muito o agravamento da doença nesse público-alvo, né? De pessoas com maiores idades. Então a gente está vendo assim, que o que está chegando no hospital nesse momento são pessoas mais jovens, né? Que ainda não teve a oportunidade de receber a vacina. Nayara, e a segunda dose está sendo aplicada? Tá sim. O Ministério da Saúde, a partir do dia 22 de março do mês passado agora, aumentou o prazo. Até surgiu alguns questionamentos nas redes sociais. A gente era feito um intervalo de 14 dias entre a primeira dose e a segunda dose. A partir do dia 22 de março, a gente pautado numa nota técnica do Estado e do Ministério da Saúde para até aumentar a quantidade de pessoas vacinadas, aumentou esse intervalo de 14 para 28 dias entre a primeira e a segunda dose. O que aconteceu? A vacina chegou antes desse período, então nós estamos divulgando aqui na rádio ou através das redes sociais da Prefeitura um adiantamento dessa segunda dose. Ontem foi feito já uma parte dessas pessoas, sexta-feira vai ser feita outra parte dessas pessoas, nós vamos adiantar essas doses devido à vacina já ter chegado antecipadamente, tá? As vacinas que a gente está chamando para antecipar são as vacinas da Coronavac, que é a que tem um intervalo de 14 ou de 28 dias, que está lá escrito no cartãozinho da pessoa, Coronavac. É o que surge muito questionamentos, porque talvez a gente chama para antecipar a dose e algum idoso ou a família do idoso que tomou a AstraZeneca, que também está lá no cartãozinho, comparece. Só que a AstraZeneca, ela tem um período de 3 meses entre a primeira e a segunda dose. E esse período ele tem que ser respeitado. A gente não pode adiantar, que é um período do fabricante entre a primeira e a segunda dose, que é de 3 meses. Ô, Nayana, está sendo também feita a vacinação da gripe, né? Isso. Até surgiu um questionamento aqui agora de um ouvinte, né, através do WhatsApp, por que concentrou as vacinas todas no Ana Mansur, que talvez é um pouco distante, a gente reconhece. Só que a gente tem uma dificuldade, eu vou até explicar o porquê.
O frasco das vacinas, ele vem com 10 doses e ele tem uma validade muito pequena, de cerca de 6 horas após aberto. Então, no início, a gente até dividiu essa vacinação em 2 pontos. Só que abria um frasco lá, abria outro aqui. Então, assim, a gente corria muito risco, né? De abrir vários frascos, ter frascos de dose aberta e não chegar público da faixa etária que a gente estava vacinando para poder vacinar. Então, a gente resolveu concentrar tudo num único lugar, até mesmo para se organizar. A gente tem uma equipe, porque assim, no mesmo tempo que a gente está fazendo a vacina, a gente está atendendo os pacientes com Covid, a população em geral e agora também a vacina de influenza. E tudo acontece no mesmo momento. Então, a gente tem uma equipe montada só para vacinação no Ana Mansur. Como o Rildo falou, na segunda-feira agora começou a campanha da influenza, que é a vacina da gripe, que está tendo também muito questionamento. Os idosos não vai vacinar nessa primeira etapa. Os idosos entram na segunda etapa da campanha da gripe, da influenza, que será a partir de maio. Nessa primeira etapa, quem entra? Crianças, gestantes, puérperas, que são aquelas mulheres que deram à luz, realizaram parto recentemente. Todas as UBSs, menos o Ana Mansur, que ficou exclusivo para a vacina do Covid, está vacinando no período da manhã, das 7 ao meio-dia, esse público-alvo, né? A partir de maio, o idoso entra. E aí, só um minutinho, só esclarecer outro ponto. O que é que está surgindo o questionamento? Eu posso tomar a vacina da Covid junto com a vacina da influenza? Pode, só que você tem que dar um intervalo de 15 dias entre uma vacina e outra. Então, vamos supor, chegou lá em maio, eu tenho que tomar influenza. E aí eu tenho que tomar a segunda dose. A minha segunda dose já está marcada para o início de maio. Então eu tenho que esperar. Tomei a segunda dose da vacina dia 5 da Covid. Eu tenho que esperar 15 dias após essa dose para tomar a vacina de influenza. Então vocês têm que fazer o controle. A vacina vai estar disponível. Eu tenho que olhar que dia que eu tomei, dar um intervalo de 15 dias entre essas doses para tomar as duas vacinas. É importante tomar porque, como a gente tem o vírus da Covid circulando e também a gente vai ter o vírus da influenza circulando agora, são sintomas muito parecidos. Então, a gente tem que evitar as duas doenças. Então, eu tenho que vacinar da Covid, organizar o intervalo de 15 dias e quando a minha vacina da influenza estiver disponível, eu preciso vacinar também da influenza, para a gente não ter 2 tipos de vírus com os sintomas parecidos circulando na cidade. Nayana, crianças menores de 6 anos, né? Isso, é. Os profissionais de saúde também entram nessa primeira etapa? Também, profissionais de saúde. É importante até você tocar nesse assunto, Hildo, que a gente está tendo muitos questionamentos em relação à vacina do Covid. Aqui em Conceição, como no Brasil inteiro, a gente respeita nota técnica do Ministério da Saúde, nota técnica do Ministério do Estado de Minas Gerais. Então, a gente baseia nelas para a gente poder organizar o serviço. Da vacina da Covid, que é a Coronavac e a AstraZeneca, que está vindo para nós até o momento, quem está liberado para vacinação? Profissionais de saúde, idosos da faixa etária que vem programado da vacina e polícia, que chegou a partir de semana passada, que está começando a ser vacinado também. Se eu não me engano, foi vacinado de 19 até agora. Então, quem foi liberado para tomar essa vacina ainda? Essas 3 categorias, profissionais de saúde, idosos e polícia. Os idosos, de acordo com a quantidade de vacina que chega, a gente vai chamando para vacinar primeira dose, segunda dose. É importante até relatar que até ontem à tarde, até ontem mais ou menos na hora do almoço, até por isso a gente demorou um pouquinho na divulgação, a gente ia receber 150 doses. Até passei essa informação para algumas pessoas que me ligaram, me questionaram no WhatsApp. Semana passada, através da Ivânia, da gestão, a gente entrou em contato com a Regional de Saúde, com o professor Maurício, que é o gestor lá da Regional de Saúde, e fez um questionamento em relação à quantidade de doses que a gente estava recebendo no município. A gente fez um levantamento de dados do registro que a gente tem do ESUS, das equipes de saúde da família, do PSF,
colocou esses dados no papel e a Ivânia fez um ofício relatando que a quantidade de doses estava insuficiente para a vacinação da população. E esse pedido da Ivânia foi ouvido, né? Então, até ontem, a gente ia vacinar hoje apenas os 68 anos. A gente recebeu 160 doses a mais. Então, por isso que estamos vacinando hoje 68, 69 e amanhã nós vamos conseguir 67. Então, é importante deixar relatado aqui que a gente está correndo atrás, né? A gente está vendo que está insuficiente. A gente faz documento que tiver no nosso alcance para a gente tentar fazer a vacinação em massa na nossa cidade, porque a gente sabe que é o único caminho que a gente tem hoje em dia, como o Dr. Júlio falou, é a vacina. Não existe o tratamento eficaz, não existe o fluxo eficaz, entendeu? Então, assim, o que a gente sabe que resolve até o momento é a vacinação. Nayana, todos os idosos que receberam a primeira dose da Coronavac já podem tomar a segunda? Não. Está marcado no cartão. Está marcado no cartãozinho, só que a gente está, de acordo com que a gente recebe essa segunda dose, a gente está adiantando. Então, sexta-feira, nós vamos até divulgar aqui para você, hoje à tarde, estou só esperando terminar a vacinação, Rildo. A gente divulga aqui e também na rede social da prefeitura quais são os idosos que nós vamos chamar para vacinar a segunda dose sexta-feira. Na sexta-feira, nós vamos fazer um adiantamento dessa segunda dose, mas nós vamos divulgar qual vai ser a população que vai ser atendida. Nem todos, que a gente vacinou grande quantidade há 13, 14 dias atrás, então só assim, 2 dias, se eu não me engano, foram 700 pessoas, mas nem todas a segunda dose já está aqui, mas nós vamos divulgar. Sexta-feira nós vamos fazer. Nayana, fica à vontade aí, Nayana, complementar alguma mensagem. Não, assim, eu só quero complementar o seguinte, como o Rildo Ramos falou da questão do lockdown, eu sei que todo mundo está passando por dificuldade nesse momento, eu já estive do outro lado, eu sei que comerciante sofre, todo mundo sofre, profissional de saúde, quem está em casa preso nesse momento, só que a gente pede, a partir de segunda-feira mudou o decreto, né, liberou alguns serviços não essenciais, de acordo com os critérios do Estado, né. A gente pede, assim, uma conscientização por parte da população, por parte do comerciante, de todos, né? Porque a gente viu que a partir do mês de abril, nossos números, graças a Deus, começou a cair, mas a gente demorou 30 dias para ver esse resultado acontecer, né? Há 18 dias atrás, a gente estava com 16, 17 pacientes internados para transferência para Uberaba. Então, hoje a gente são vidas, são pessoas, mas a gente está com 2 pacientes. A gente viu o número de atendimentos do centro do Covid cair muito, né? Em relação ao nosso pico, que foi há 20 dias atrás, 18 dias atrás. Com a abertura do comércio, a gente pede a conscientização das pessoas, de todo mundo, de nós, de todo mundo. Porque a gente fala todo mundo, até nós entramos também. Para que esse pico não volte a acontecer. Porque talvez a gente ache assim, abril, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo normal, e não está. Não tá tudo normal. A pandemia tá aí, ela tá grave, como o Dr. Júlio falou, a gente tá com falta de medicação, de kit de intubação em Uberaba, aonde é a nossa referência, né? A gente o paciente fica aqui no hospital aguardando a transferência para um centro de referência, que é Uberaba. Se lá tá faltando kit de intubação, logicamente que a gente vai ter que permanecer com esse paciente por mais dias aqui. E isso é muito grave, né? A gente tem um suporte, mas a referência dele é lá. Então ele tem que ser encaminhado. Então não tá tudo normal. Nossa vida não voltou ao normal, né? Então assim, a gente pede a consciência de todo mundo mesmo. Porque a gente abriu o comércio, as pessoas começam a circular mais. Algumas têm consciência, parece que não está acontecendo nada, como o Dr. Júlio falou. Infelizmente, a única coisa que a gente tem ainda é vacina, o uso de máscara, o cuidado da higienização das mãos e o distanciamento social. A vida precisa continuar, só que nós temos que colocar esses cuidados na nossa rotina. Eu vou sair de casa para pagar alguma coisa, é necessário, eu dependo disso. Eu tenho que chegar na fila, eu sei que eu tenho que estar de máscara, eu levo meu álcool em gel na mão, eu mantenho 2, 3 metros da distância de uma pessoa que está na minha frente.
Se tem alguma pessoa próxima de mim de trás, eu tenho obrigação de falar, cara, pode afastar de mim, a doença tá aí, por favor, eu tô respeitando, você respeita também. Então, assim, nossa vida não tá normal, não voltou nada ao normal. A pandemia tá aí, a gente teve muitas mortes, se a gente não tomar cuidado, pode ter mais ainda, né? Que a gente abre, volta a circular mais pessoas, daqui a alguns dias a gente pode vir a ter outro pico, né? Então, assim, é responsabilidade da gestão? É responsabilidade dos profissionais de saúde? Mas principalmente da conscientização da população. É esse o recado que a gente queria deixar. Agradecer, como o doutor Júlio falou, aos nossos funcionários que estão ali sofrendo, né, na verdade, porque assim, é muito triste para um profissional de saúde chegar um paciente lá e a gente não ter muito o que fazer, né, a gente saber que não tem um remédio que vai curar ele totalmente, né, a gente aguardar uma vaga para Uberaba, ver o paciente ali piorando cada dia e não ter para onde encaminhar esse paciente é muito triste, né, então a gente está vendo que o profissional, além de estar cansado, ele sofre, né. Que isso, assim, eles ficam de mãos atadas. Então, assim, é muito triste. Eu falo que o profissional de saúde, ele tá vivendo uma realidade totalmente diferente de qualquer outra pessoa. Que ele tá ali na linha de frente, vendo o que tá acontecendo realmente, o que a pandemia pode fazer na vida das pessoas. Nayana, muito obrigado, viu, pela participação aqui, muito importante aqui.